o Botafogo não deve se preocupar com uma derrota, apesar de ter sido... Não, é até normal, né? Normal, o Botafogo né? tá numa sequência aí, é normal. O Cássio pegou pra caramba de novo, né? Mas aí tem aquele lance do psicológico, né? Parece. Tem o lance do psicológico. O Botafogo Botafogo ano passado... Pera, vocês vão entender. O Botafogo ano passado tiveram 2 jogos que o Botafogo perdeu, que foi a virada de chave do Botafogo na competição. A derrota pro Flamengo no Engenhão e depois a derrota pro Palmeiras. Isso mexeu demais com o psicológico do Botafogo. Também, os 4-3 Então, mas aí foi depois. Mas aí o Botafogo já estava em parafuso. Mas assim, eu acho que foram derrotas... Do Palmeiras e do Vasco. Porque aí foram derrotas... Quer assistir esse trecho aqui da minha reação a esse vídeo todinho? Fica até o final do vídeo, tá? Carlos Alberto recusou proposta da Série B e da Europa para ficar no Botafogo. Eugênio Leal criticou a postura da torcida do Botafogo, vaiando após resultado negativo. Rabelo e empresário negam saída do Galo para vir pro Botafogo. E Fábio Matias fala sobre ida para Curitiba, saída do Curitiba, conversa com o Tiquinho e muito mais. Esse aqui é o Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e vamos para as notícias de hoje. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar o link com os amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que estiverem lançando aqui, lives, vídeos no canal, aqui no Notícia do Fogão. E também, lógico, comente aqui embaixo o que você está achando do conteúdo. Aqui, essa roupagem inicial assim, diferente, né, com tela aberta, quase ninguém vê, mas agora vamos para as notícias. Carlos Alberto recusou propostas da Europa e da Série A e B por vontade de permanecer no Botafogo. Autor do gol do Botafogo no empate de 1-1 com o Bahia na última terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Carlos Alberto fez força para ficar no Botafogo. Segundo o site GE, ele recusou propostas para sair. O atacante, após ser emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica, teve propostas por clubes portugueses e 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e 2 da Série B. Carlos Alberto ficou um mês treinando em separado e foi reintegrado a pedido de Arthur Jorge. O atacante de 22 anos deve receber mais oportunidades nos próximos jogos. Vale lembrar que o Carlos Alberto é patrimônio do Botafogo. Ele é nosso jogador. O Botafogo comprou o Carlos Alberto junto ao América Mineiro. Carlos Alberto que, se não fossem as contusões de Eduardo, Jefinho, Júnior Santos, a demora para a chegada do Almada, o Matheus Martins não estará ainda regularizado na Copa do Brasil, sabemos que dificilmente teria muita chance nesse elenco. O elenco evoluiu, o elenco ganhou mais corpo e mais qualidade, mas o Carlos Alberto ainda será muito útil e o jogo de terça-feira provou isso. Ele fez o gol, mesmo muito cansado, sem ritmo de jogo ainda, fez o gol, não foi tão bem na marcação, mas mostrou sua qualidade aí, boa chance, driblou o goleiro, quase fez outro gol, tem muito a apresentar para o Botafogo nessa temporada. Notícia sobre Igor Rabelo, que não é uma notícia, né? É uma não notícia, né? A mídia meio que é maravilhosa para criar coisas que não existem e criar notícias sobre coisas que não existem. Empresário de Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, descarta a ida para o Botafogo. Já fez mais de 7 jogos pelo Brasileirão. O Botafogo não manifestou interesse publicamente, mas entrou em conversa de um jornalista com o empresário Anselmo Paiva. O repórter Thiago Fernandes, do site goal.com, postou print da conversa em que pergunta se há proposta de Igor Rabelo do Atlético Mineiro e cita o Glorioso como possível interessado. O empresário admitiu que planeja a transferência do zagueiro neste segundo semestre de 2024, mas descartou o Botafogo. Aspas para o empresário do Rabelo. Estamos, eu e o André Cury, meu sócio, nos empenhando para retirá-lo do Atlético nesta temporada de transferências, nessa janela de transferências. Sobre o Botafogo, é impossível, já que ele já fez 7 jogos pelo Brasileirão, explicou Anselmo Paiva, que visa uma ida de Rabelo para o exterior. O zagueiro se pronunciou no X e tratou como fake news uma notícia que diz que o empresário confirma desejo da diretoria do Galo de saída. Aqui o Thiago Fernandes, então um post no Twitter, no novo X, né? O Anselmo não é seu empresário, Igor?
Ele não responde por você? Aqui está a conversa. Aí ele mostra, né, a conversa entre ele e o empresário do Igor Rabelo. E na conversa tá assim. Tá ali a janela com a Samu Paiva. Boa tarde. Aí tem um sinal de joinha, assim, né? E ele pergunta: há alguma oferta de saída do Igor Rabelo do Galo? Me bateram que houve consulta do Botafogo. Irmão, boa tarde. Estamos eu e o André Cury, meu sócio, empenhados em tirar ele nessa janela sobre o Botafogo. É impossível. Já temos 7 jogos. Aí ele responde: boa. Pensam em algo no exterior? Aí o Anselmo responde: trabalhando nesse sentido. Cara, na real, isso aqui, né? Se não for uma cavada de empresário para valorizar o jogador, uma possível, sei lá, renovação, ou atrair olhares, né? Como tá meio esquecido, atrair olhares de time. Ih, tem o Rabelo ali, ó. Interessante, vamos falar com o Rabelo ali, ver se vale a pena trazer um empréstimo, algo do tipo. Tá muito, sei lá, eu achei que jogaram o Botafogo na conversa. Você vê que nem foi o empresário que falou do Botafogo, o próprio jornalista que jogou o Botafogo na conversa, acho que para ganhar mais holofote, né? Que hoje em dia o Botafogo é vice-líder do Brasileirão, vice-líder, empatado com o Flamengo, tá na Copa do Brasil, tá na Libertadores. Então tem o Textor ali sempre na mídia, muito investimento em reforços, chama a atenção, né? Notícias sobre o Botafogo e mercado de transferências hoje em dia. Hoje em dia, falar de Botafogo e transferências é clickbait. Atrai na hora a atenção de todo mundo. Vamos agora um pouco sobre Fábio Matias, que esteve no Charla Podcast essa semana. Não lembro se foi anteontem ou foi ontem. E ele falou um pouco sobre o Botafogo. Fábio Matias recorda a conversa com o Tiquinho, explica a saída do Botafogo, não descarta voltar a ser auxiliar e diz: nada impede mais à frente de dar um passo atrás. Desempregado após ser demitido do Curitiba depois de apenas 8 jogos, e aí eu quero abrir um parênteses aqui. Quando ele saiu para o Curitiba, eu falei que era uma grande burrada dele querer queimar etapas, já querer ser técnico efetivado de um clube sem ainda estar 100% preparado. Ele demonstrou isso no Botafogo. Ele fez um belo trabalho ali, que é aqueles 10 jogos aproximadamente, né? Mas ele não estava 100% pronto, porque ele continuava com a defesa muito aberta, ele não soube armar a defesa do Botafogo para grandes confrontos, ele não soube sair de adversidades, como foi o jogo contra o Barranquilla, onde a gente tomou aí 2-3-0 e 3-1, eu acho, mas não viu a cor da bola. Fábio Matias falou sobre sua passagem pelo Botafogo no primeiro semestre de 24, quando foi auxiliar da comissão permanente e técnico interino até a chegada de Arthur Jorge. O profissional explicou por que deixou o Alvinegro para assumir o Coxa no dia 11 de junho, ou seja, não faz nem 2 meses que ele saiu do Botafogo, já está sem clube há um bom tempinho. Bom tempo que eu digo, não foi ontem que foi demitido aí há mais de uma semana. Então ele ficou aí um pouco mais de um mês no cargo. Estava numa situação muito boa, de aprendizagem, de conhecimento, de observar o trabalho do Arthur Jorge. Mas conforme vai passando o tempo, vai tendo algumas oportunidades. Tive alguns convites, mas todos naquele momento eu visualizei e achei que não era o momento. E quando veio o Curitiba, com uma SAF, com profissionais, vi um momento legal. Não deu certo, mas foi um passo que tinha que ser dado naquele momento. Era algo natural, contou Matias em entrevista ao Charla Podcast, não descartando volta a ser auxiliar. Nada impede mais à frente de dar um passo atrás, não vejo isso como um impedimento. Passar mais um período como auxiliar permanente, pode ser. O importante é estar ciente do movimento que fez e aprender porque deu certo ou porque deu errado no Botafogo e no Curitiba. Durante a entrevista, Fábio Matias recordou uma passagem que teve com Tiquinho Soares, que terminou 2023 em baixa e vem conseguindo retomar seu bom futebol. Aos poucos, em 2024, após o falecimento do seu pai. Eu tenho um filho de 6 anos, eu citei o exemplo do meu filho para o Tiquinho, ele ama ele, tem uma representatividade muito forte. Eu falei para ele: cara, você não tem ideia do quanto você representa para muita gente. Isso é muito importante. O Tiquinho é esse cara que tem conduta, tem postura e tem trabalho. Isso é um resgate do que o cara fez, onde ainda pode chegar. É difícil o resgate,
onde às vezes o ambiente não está favorável. Esse é o grande desafio, contou Matias, que crê que o Botafogo possa ser campeão em 24. Espero que sim, o Botafogo está preparado, tem condições de bater, entre parênteses, campeão. Mas o futebol não é ciência exata, você pode ter lesões, um jogo onde você tenha uma derrota ou desclassificação que possa acarretar em uma questão mental, e isso nada tem a ver com o que aconteceu no ano passado. Hoje você tem um elenco bom para sustentar várias competições, mas cravar dentro do futebol não tem como. Esse aí foi o Fábio Matias no Charla Podcast. Quando ele saiu, eu falei, cara, que ele estava dando um passo maior que a perna, adiantando um pouco as coisas, sendo precipitado. Ele no Botafogo teria condições de aprender muitos anos com o Arthur Jorge, coisas que ele não sabia, estratégias lá de fora, uma questão de experiência mesmo, né, de quem teve a vivência na Europa, campeão de Copa Portuguesa e etc, né, e ele teria aí contato com grandes jogadores também ao passar dos anos, e ele aprenderia muito para um dia, quando vier a acontecer o Arthur Jorge sair, sabemos que nada é eterno, um dia ele vai sair do Botafogo, o Fábio Matias poderia ser esse cara que assumiria a posição, e poderia ser até um técnico não interino, mas definitivo, porque ele teria ali todo o aprendizado do Arthur Jorge, saberia como fazer acontecer todos os treinos, todas as táticas, as soluções que o Arthur Jorge achava e dar sequência ao trabalho do mesmo jeito que o Arthur Jorge deixou. Mas ele quis botar o carro na frente dos bois, acabou se precipitando como um cara que só tinha como validação 10 jogos no Botafogo, qualquer fase ruim lá, ele seria chutado, como foi o caso muito rápido do Curitiba. Vamos falar agora de torcida do Botafogo e umas certas críticas, tanto da torcida do Botafogo com o time, quanto de jornalistas com a torcida. Esse cara aqui, o Eugênio Leal, do grupo ESPN, até que eu gosto do Eugênio Leal, tá? Ele não é dos piores. Comentarista discorda de atitude da torcida do Botafogo. Não entendo o torcedor achar que o time merece vaia. Não acho justo. E aí é a opinião dele, tá? Tem todo o direito de achar justo ou não. Assim como tem os botafoguenses que também não acham justo. Ao fim do empate de 1-1 do Botafogo contra o Bahia, nesta terça-feira, no estádio Newton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, parte da torcida vaiou o time alvinegro. O comentarista Eugênio Leal discordou da atitude. Eu acho um pouco de dificuldade de entender o que é o duelo. Gente, é o Bahia, que hoje é uma potência no futebol brasileiro. Não empatou com qualquer time não. O Bahia se organizou, se estruturou, permitiu chegada de parceria do Grupo City, que se coloca em outra posição. Não entendo o torcedor achar que o Botafogo merece vaia em jogo equilibrado, em que o time lutou muito. Claro, nós estamos aqui, não somos apaixonados. O cara saiu debaixo de chuva, mas não acho justo com o time, argumentou Eugênio Leal no ESPN F360. O comentarista Celso Ulzetti entendeu o protesto do torcedor vinegra. São vaias com sangue quente também, de quem estava no estádio à noite, lembra que tem a volta para casa, resultado não veio. O torcedor do sofá teve sensação térmica diferente. Crê, eu concordo em partes, tá? Não discordo 100%, mas não concordo 100%. Eu acho que o Botafogo precisava de um resultado melhor ali no confronto para conseguir uma boa vantagem. Não é porque o Bahia se estruturou melhor e tudo mais que o Botafogo tem que aceitar um empate como algo de boa. É normal empatar com o Bahia City? É normal, é um baita time. Mas estar descontente com um empate em casa no mata-mata é super compreensível, tá? Não é algo de se criticar estar descontente. Ah, vaiar é outra questão. Eu vaiaria? Não. Assim como eu não aplaudiria. Eu sairia do estádio como eu fiz, quieto. Indiferente com o time Botafogo vindo falar comigo e me aplaudir, etc. Indiferente, sairia quieto. Nem vaiaria, porque eu sei que vai atrapalhar mais do que ajudar. E nem aplaudiria, porque também não tô aqui para aplaudir tropeço. Mas eu entendo sim, e mesmo que seja um Bahia bem fortalecido, eu não vejo como algo de boa um empate em casa num jogo importante como esse. Tendo em vista, por exemplo, que o Flamengo ganhou 2-0 o Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras é mais forte que o Bahia. Então, o esperado era uma postura diferente. Ou pelo menos uma capacidade de construir. A postura foi de buscar, beleza, mas a capacidade de construir diferente. Eu entendo que o time está cansado, jogadores esgotados como o Darnell Soares esgotado, Luiz Henrique está todo jogo jogando, esgotado também,
entendeu? Temos ali o Marlon Freitas, que não jogou o último jogo, mas é um cara que vinha também muito desgastado. Savarino jogando direto. Então, o Carlos Alberto, que tá voltando de pré-temporada agora. Temos aí jogadores muito desgastados, sim, eu entendo isso. Mas, ainda assim, era jogo para ganhar. Agora, quanto a minha crítica real com esse do Botafogo, é justamente quanto a esse que foi citado no final, o público do sofá. Esse pessoal, e repito, lembrando aqui, eu não estou citando quem não pode ir por questão financeira, quem não pode ir por questão de saúde, quem não pode ir por compromissos que tenha de trabalho, ou, em geral, um casamento para ir, uma coisa do tipo, um aniversário para ir de um filho e tal. Não estou falando disso também não. Ou um cara que mora muito longe. Esse eu tiro do balaio. Agora, todo o resto que decidiu não ir, e o único motivo para não ir foi não estar confiante, ou estar chateadinho, ou estar bolado que perdeu o último jogo, esse pessoal todo eu critico sim. Porque um jogo de Copa do Brasil, de mata-mata, oitava de final contra um adversário forte, que vai lá, tá lotado o estádio, e estaria lotado o estádio lá, a Fonte Nova estaria lotada, mesmo que levasse um 2x0 Botafogo, mesmo que fosse 1x0 Botafogo, 2x0 Botafogo, a Fonte Nova lá estaria lotada. Assim como o Allianz Parque vai estar lotado, mesmo com 2x0 Flamengo em cima do Palmeiras. Porque eles sabem que eles podem ainda buscar o empate, buscar esse 2x0 também para os pênaltis. Ou quem sabe até virar, mas que com a torcida empurrando, isso vai ser mais fácil do que seria sem ela. Então, sim, a torcida do Botafogo merece críticas, não acho que pela vaia não, porque os X estão lá e eles são muito guerreiros em estar lá. Eu fui com meu primo, com meu amigo, dia chuvoso, frio, trânsito na Brasil, na linha vermelha, então não foi fácil chegar, não foi fácil estar lá e voltar pior ainda. Então, esses eu nem dou muita porrada não, mas os caras que não foram, digo de novo, os caras que não foram porque não quiseram ir, não os que não têm dinheiro, tinham compromisso, trabalham ou moram longe, ou estão doentes. Os que não quiseram ir e só por isso que não foram, merecem críticas sim, porque o Botafogo precisa deles. O estádio com 19 mil pessoas é um, com 45 mil pessoas é outro. E lá na Bahia vai ter 60 mil pessoas no estádio lotado. Então o Botafogo saiu atrás do Bahia no quesito disputa, porque eles têm a torcida deles apoiando. A gente tem o estádio pela metade. Então não é difícil, tá? Mas é final de mês. Mas tem muito jogo. Sei que lá. Não é difícil ter 1% da torcida do Botafogo. Com 1% de torcedor do Botafogo, você lota o estádio e ainda falta ingresso. Então não é difícil você ter um estádio lotado, tá? Então a minha crítica vai muito mais para esse lado do que para o lado da vaia em si. Vamos agora falar de Lucas Fernandes. Botafogo faz acordo para pagar dívida com Lucas Fernandes após a ação na Justiça do Trabalho. O Botafogo chegou a um acordo com o meia Lucas Fernandes, atualmente no Cuiabá, para encerrar uma disputa judicial por conta de uma dívida de 1,2 milhão do Botafogo com o atleta, informou o blog do Anselmo Góes no jornal O Globo nesta quarta-feira, 31/7. De acordo com a reportagem, a maior parte do pagamento, R$ 796.400, será feita em 7 parcelas entre agosto de 24 e fevereiro de 25. A SAF garantiu ainda que irá quitar 88 mil de honorários advocatícios. Em caso de atraso, haverá um prazo de 15 dias para que a situação seja regularizada sob pena de multa de 10% do valor da parcela. Lucas Fernandes cobra um mês de salário não recebido, 18 meses de FGTS não recolhidos, férias proporcionais e multa pelo não pagamento de verbas rescisórias. O jogador deixou o Botafogo no fim de 23 com 60 jogos, 4 gols e 4 assistências. Ele que começou muito bem em 22, foi aí um dos grandes pilares do Botafogo, do Luiz Castro, em 22. Era até mais destaque do time do que era o Tietê, do que era o Carlos Eduardo, entendeu? Do que era o Júnior Santos. E em 2024, após uma contusão aí, não jogou mais nada, despencou de rendimento. E aí o Botafogo sofreu bastante ali para ter um reserva à altura do Eduardo, que poderia ser ele, mas ele não rendia quando entrava. Mas é claro que tá devendo, tem que pagar. Devendo, paga, isso não tem discussão. E vamos aqui reagir agora a esse trechinho aqui do programa Arena SBT, né, que tem de Mauro Betti, Cléber Machado, tem o Mano, tem o Cicinho, então não é um programa de irrelevância, né? Então temos que noticiar isso aqui e rebater o que eles falaram lá sobre o Botafogo.
né? Tem até gente citando que já tem derrocada e tal. Vamos assistir aí. O Botafogo não deve se preocupar com uma derrota, apesar de ter sido Não, é até normal, né? normal, né? Botafogo porque o tá numa Cássio fez sequência 10 aí, é defesas. normal. É, o seis Cássio pegou absurdas, pra né? caramba de novo, né? Mas aí tem Botafogo não aquele jogou lance tão do mal como o psicológico, placar né? parece. Tem o lance do psicológico. O Achou um Botafogo jogo ano passado. psicológico? Pera, vocês vão joguinho? entender. O Botafogo ano passado tiveram 2 jogos que o Botafogo perdeu, que foi a virada de chave do Botafogo na competição. A derrota para o Flamengo no Engenhão e depois a derrota para o Palmeiras. Isso mexeu demais com o Já pro psicológico do Grêmio Botafogo. também, os 4-3 Então, de mas novo. aí foi depois. Mas aí o Botafogo já sim, estava em mas foi na parafuso. sequência. É, mas O assim, do eu Flamengo acho que é menos. foram derrotas... Do Palmeiras e do Vasco. Porque aí foram derrotas do Grêmio sofridas, terríveis, né? 2 Derrotas 4-3. Essa aí, tomou um banho. Não, e Beleza. acontece, mas Claro. agora a gente precisa saber como é que os A jogadores vão sequência, reagir psicologicamente. Mas porque é tem o filme praticamente do ano outro passado. elenco, né? A Eu base, também né? acho. São outras pessoas. Flamengo com Guardemos. 40, Botafogo com 40. Como você vê, o Flamengo tem um jogo a menos, o Mauro já tinha dito. No mais, eles estão empatados em número de vitórias e o Flamengo agora é líder porque tem um saldo melhor, mas tem esse jogo a menos. O Palmeiras e o Fortaleza estão 4 pontos atrás de Flamengo e Botafogo. O Fortaleza na mesma situação, um jogo a menos do que o Palmeiras e uma vitória a menos do que o Palmeiras. Olha o Cruzeiro, que o Emerson falou que pode surpreender. 35 pontos. 5 pontos atrás do Flamengo e o mesmo número de jogos. Quer dizer, tá aí na briga. São 2 rodadas. São Paulo e Bahia, 32 pontos. Já começa uma vantagem de 8. Acho que até 8 pontos ainda dá para conversar, né? Claro. Até em relação ao campeonato. Acho que o título, é difícil o título sair dos primeiros pela bola mesmo. Pela sequência. A não ser que aconteça isso que o Mano falou, o Palmeiras desandar de vez, o Botafogo desandar de vez e tal. Mas pela bola, eu acho muito difícil você conseguir tirar 8 pontos. Mas tem muito campeonato ainda. O Atlético, os 2 Atléticos estão com 28 pontos, o Bragantino com 25 pontos. Aí quando você muda de página, vai lá para a 11ª colocação, aparece o Vasco com 23, Criciúma e Juventude com 21. Aí também tem uma diferença em número de jogos, ó. Todos com jogos a menos, o Vasco com 1, Criciúma e Juventude com 2, o Internacional, o Mauro disse, com 5 jogos a menos, né? Tem 15 jogos e 20 pontos. O Corinthians é o que está na rodada certa, 20 pontos, 20 jogos em 20 rodadas e 19 pontos. O Grêmio, 18, o Grêmio tem 2 jogos ainda para fazer. Aí na zona do rebaixamento, o Vitória, que é o 17º, e o Atlético Goianiense, que é o último, tem 20 jogos. Cuiabá e Fluminense, 17. O Fluminense com 1 a menos, o Cuiabá com 2 a menos. E o Atlético Goianiense fica numa preocupante posição de 5 pontos atrás do primeiro time que está na zona do rebaixamento. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, da manhã aqui. Vamos tentar ter todos os dias de manhã um apanhado das notícias do dia anterior, né? Pra gente fazer um levantamento com vocês. E sempre aí um reactzinho, né? De algo que esteja rolando, alguma pincelada para vocês aqui no canal. Logo mais tem alguns reacts aí sobre o que tá rolando. Jogo Aberto, Donos da Bola, Globo Esporte, e ESPN, e Redação, e etc. E a gente traz pra vocês de novo aqui, todos os dias com 3, 4, 5 ou quem sabe 6 vídeos, conteúdos, entre vídeos e lives para vocês no canal. À noite, tento fazer mais uma live para vocês com o que tá rolando com o Botafogo e aí um apanhado da Copa do Brasil que já terá se encerrado após o último jogo, que é Fluminense e Juventude, o último jogo da rodada da Copa do Brasil. A gente começa a pensar já no Brasileirão, final de semana, que deve ter a estreia de Matheus Martins, já regularizado, já no bid e treinando pelo Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Não se esqueça, curta o vídeo, comente o que você achou do canal, do conteúdo, do Fogão nos últimos jogos. Compartilhe o link com amigos que não conhecem o canal ainda, no grupo de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de Facebook. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal Notícias do Fogão. Aqui embaixo tem o QR Code, aqui em cima tem a chave Pix. Se puder, ajude com qualquer valor mesmo, até centavos, ajuda. Se puder doar mais, tocar no seu coração e tiver condição financeira para isso, show de bola. Estamos arrecadando fundos para conseguir comprar um novo computador e fazer conteúdos melhores para vocês, com melhor qualidade de vídeo, sem travar as lives e melhor quantidade também, mais conteúdos por dia. Eu fico por aqui, eu sou o Rafael, um abraço e até o próximo vídeo.